Vocês vão com certeza encontrar no YouTube imensos vídeos a falar sobre a eterna guerra entre Mac e PC. E neste vídeo eu quero dar aqui a minha opinião sobre esta guerra, entre aspas, no âmbito da discussão de programadores, ok? Até porque é isso que interessa aqui no meu canal. Então, para quem não está ainda familiarizado com esta guerra, eu quero antes de mais fazer um disclaimer. Eu não sou um Windows fanboy, portanto um PC fanboy, nem sou também um Mac fanboy, porque muitas das vezes vocês vão encontrar vídeos produzidos por pessoas que só gostam de trabalhar com Windows e outras que só gostam de trabalhar com Mac e, portanto, naturalmente vão estar a criticar os outros sistemas fortemente porque têm uma posição condicionada. Não é o meu caso, apesar de eu ser um utilizador de Windows há muito tempo, mas muito recentemente comecei a utilizar um Mac a nível profissional. Bom, para quem não está familiarizado com as máquinas, muito rápido para perceber, quando falamos de Mac, estamos a ver ali do lado esquerdo, estamos a falar de computadores desktop com um monitor enorme, normalmente de 27 polegadas, estamos a falar de equipamentos muito interessantes em termos de performance e quando falamos de Apple MacBook, estamos a falar dos portáteis da Apple, ok? No caso dos PCs, que é o Personal Computer, eles normalmente estão associados ao sistema operativo Windows, embora possam correr, por exemplo, Linux, como é normal, mas o PC Desktop é então um equipamento que tem um CPU, uma caixa, onde tem a unidade de processamento, tem os discos rígidos, tem a motherboard, a RAM, etc. Enquanto que no caso do Mac, nós temos tudo isso inserido dentro daquilo que vocês veem ali como sendo o monitor. E depois temos o monitor no desktop, temos ainda o teclado, o mouse, temos as colunas, temos tudo isso, todos estes periféricos. E o PC Laptop, ou notebook, como lhe queiram chamar, é a versão PC portátil, ok? Bom, posto isto, o que é que há a terem atenção? Normalmente, quando alguém vai adquirir um tipo destes equipamentos, vai sempre olhar para o preço. E o preço, neste caso, é um pouco desfavorável relativamente à Apple, como toda a gente sabe. A Apple tem os PCs, quer sejam desktop ou notebook, são extraordinariamente caros. Isto não quer dizer que o equipamento seja extraordinariamente bom para suportar ou para ser justificado este preço. De facto, muitas vezes as pessoas criticam a Apple pelo facto de serem equipamentos extraordinariamente caros e também com algumas dificuldades para fazer upgrades, isto é, a médio e longo prazo o vosso computador vai ficando desatualizado em termos de performance e torna-se um pouco difícil conseguir acrescentar poder ou renovar poder de performance no vosso computador. Ao contrário, nos casos dos PCs ou os personal computers, nós estamos a falar de computadores que têm uma enorme variedade de preços. Podemos comprar computadores por algumas centenas de dólares ou então por milhares de dólares quando falamos de gaming, por exemplo. E, consequentemente, também é possível fazer-se com mais facilidade o upgrade das máquinas até ao ponto de nós podermos comprar peça a peça e construir uma máquina à nossa medida. A nível de segurança, a Apple sempre foi considerada uma empresa que produz um sistema operativo mais seguro, embora que essa segurança já seja um pouco questionada atualmente. Porquê? Porque já se sabe atualmente que de facto existem vírus também para a Apple e muitas dos riscos de segurança que atualmente existem no âmbito da informática já não passam pela infestação de vírus. Passa sim pelos comportamentos de utilização das pessoas que, nomeadamente no que diz respeito à palavra passe ou passwords e senhas, etc., colocam tudo na internet ou colocam à disposição através de sistemas de phishing, etc. E, portanto, há de facto menos vírus e menos riscos no caso da Apple, mas também temos que ter atenção que os hackers e os criadores dos vírus tendencialmente produzem mais ataques para os sistemas operativos que são maioritários no mercado. E quando falamos então em PCs, estamos a falar de sistema operativo Windows, maioritariamente, que é bastante vulnerável, uma vez que é um sistema operativo que tem que ser também extraordinariamente flexível em termos de compatibilidade com muitas peças de hardware. Então o que acontece é que, de facto,
tem muitas falhas de segurança, é necessária muita atenção a todo o tipo de intrusões, quer seja através de vírus, quer seja através de navegação na web, etc. E, logo, por conseguinte, mais vírus, mais cuidados. Podemos, num cenário de comparação, dizer que é possível utilizar um Mac sem correr grandes riscos e sem qualquer tipo de antivírus, ao passo que um PC com Windows, correr um PC com Windows sem um antivírus é um risco enorme. Bom, para os programadores, desenvolver sistemas informáticos envolve normalmente a utilização de múltiplos sistemas ou múltiplos sistemas operativos. O que é que isto significa dizer? Que quando nós estamos a criar uma aplicação, por exemplo, para desktop, nós temos que testar se de facto ela funciona em diferentes máquinas e, por vezes, se estamos a utilizar um sistema multiplataforma, temos também que testar se o nosso software funciona em diferentes sistemas operativos. Se estivermos a utilizar para mobile ou a desenvolver para mobile, a mesma circunstância. Hoje em dia é relativamente simples, tanto no Mac como no Windows, correr diferentes sistemas operativos. Obviamente Linux corre com enorme facilidade, quer num quer noutro sistema, através da virtualização de máquinas, nomeadamente até a Microsoft no Windows 10 introduziu recentemente um mecanismo para podermos utilizar Linux, o sistema Linux em background. Eu não vou agora especificar muito mais sobre isso, mas de facto já é possível. De qualquer das formas, utilizando sistemas de virtualização, como é o caso do software VirtualBox, no caso da Apple, utilizando, por exemplo, o Parallels, e no caso do Windows, utilizando o VirtualBox, ou o VMware, etc., que também penso que é possível utilizar na Apple, é possível nós instalarmos outros sistemas operativos na mesma máquina. Portanto, é fácil correr o Windows no Mac, é ligeiramente mais difícil correr o Mac no Windows, mas é possível. Eu próprio tenho uma máquina virtual onde tenho, por exemplo, instalado o Mac OS Sierra, mas obviamente que quer num caso, quer no outro, o nível de performance não é exatamente igual ao da máquina original. Em termos de software disponível, um programador tem sempre a necessidade de ter acesso a imensas aplicações para desenvolver os seus trabalhos. Obviamente que quando falamos, por exemplo, de um web designer que necessita de ter acesso a ferramentas da Adobe, maioritariamente, obviamente, existem outras soluções, aqui não há qualquer distinção que possamos fazer. Quer para Apple, quer para Windows, nós conseguimos facilmente encontrar o software da Adobe, ele é compatível com ambas as plataformas. No entanto, há aqui de facto um dado a realçar no que diz respeito ao Mac, uma vez que o Mac é baseado no Unix, ou neste caso o iOS, que é o sistema operativo do Mac, é baseado no sistema Unix. Ele dispõe de um terminal que é extraordinariamente mais útil para os programadores. Por exemplo, o PHP já faz parte do próprio sistema do iOS, mas dizer o quê? Que o terminal, que é uma ferramenta muito importante para os programadores, nomeadamente aqueles que estão a desenvolver para a web, é muito mais interessante no Mac, neste caso no iOS. No caso do Windows, se nós quisermos ter um terminal com o mesmo poder, ou um poder semelhante àquele que existe no iOS, nós temos que utilizar ali alguns emuladores e algumas outras aplicações, como é o caso do PuTTY ou do Samander, etc. E, portanto, não é tanto tool-friendly. As principais aplicações estão de facto disponíveis em ambos os sistemas. O Windows oferece mais escolhas de software, porque uma vez que é um sistema operativo utilizado de forma mais massiva, obviamente que as empresas desenvolvem mais para esse sistema, mas de qualquer das formas, regra geral, as aplicações que nós conseguimos arranjar para o Windows, nós conseguimos arranjar para Apple, aplicações com mecanismos semelhantes e vice-versa, ok? Não é por aí. Há mais compatibilidade com diferente hardware por parte dos PCs do que, obviamente, por parte da Apple, que é um sistema mais fechado. De qualquer das formas, importa referir de facto que nesta guerra que muitas vezes se fala, quer na web, ou melhor, essencialmente na web, de facto, ou quer entre pessoas na área do desenvolvimento,
a tendência é de facto para os programadores utilizarem o Mac, nomeadamente no que diz respeito à questão do terminal e etc. Bem, enfim, há ali um conjunto de circunstâncias. De qualquer das formas, qualquer um dos sistemas é perfeitamente capaz de responder às nossas necessidades como programadores, exceto na circunstância em que nós temos que desenvolver especificamente, por exemplo, para dispositivos mobile iOS. Apesar de já ser possível utilizar o C# através da plataforma Xamarin para desenvolver para iOS, temos sempre que ter acesso ao equipamento para poder testar as nossas aplicações. De qualquer das formas, regra geral, se estão interessados em adquirir uma máquina para desenvolver aplicações, quer desktop, utilizando o Java, por exemplo, ou se for no caso do C#, terá que ser mais para Windows, mas se quiserem desenvolver para a web ou para mobile, qualquer um destes equipamentos é perfeitamente aceitável. Ficará agora, obviamente, ao critério de cada um escolher, dentro também daquilo que são as suas possibilidades financeiras, a máquina que pretendem comprar para fazer o seu desenvolvimento. E eu quero aproveitar, obviamente, no fecho deste vídeo, deixar ficar aí a secção dos comentários para cada um de vocês dizer qual é a sua opinião, preferencialmente para todos aqueles que já tiveram a experiência de utilizar os dois sistemas, uma vez que normalmente este tipo de discussões é feita entre pessoas que só estão habituadas a utilizar um tipo de sistema. Eu neste momento, como tive a ocasião de referir, no momento em que eu estou a fazer este vídeo, estou a começar a ter os primeiros contactos com Apple, com o sistema iOS, estou a trabalhar com o sistema, estou a tentar replicar aquilo que eu faço no Windows dentro do Mac, até agora não tive grandes dificuldades e por conseguinte, para mim, até este momento, quer uma, quer outra máquina dão resposta mais que suficiente para qualquer tipo de projeto. Fica aí o espaço para os vossos comentários neste vídeo aí por baixo. Cada um diga o que vai na sua alma sobre esta guerra ou, em caso concreto, que deixem ficar também uma opinião sobre a vossa experiência, especialmente, obviamente, para aqueles que já utilizaram os dois sistemas e que possam aí identificar quais são as principais diferenças que encontraram em cada um deles.